Então, pastor, qual é o problema? Agora vem as minhas perguntas importantes. Se a igreja, você que é administrador, você que é um pastor administrador, você que participa de alguma mesa, você que é pastor da igreja adventista, ou não, de qualquer outra igreja, você que é padre, me responda essa pergunta. Se a sua denominação, adventista ou não, vai ordenar mulheres para o ministério, baseado na teologia, da ontologia, da nova antropologia cristã, onde todos nós somos um, onde as questões de gêneros foram ultrapassadas, e que agora o ministério sacerdotal não é o ministério levítico, ou de Arão. Aliás, você lembra-se que Jesus já é um tipo de sacerdócio diferente, ele não é da tribo de Arão, ok? Ele não é um levita. É isso que é o grande tema da carta aos Hebreus, né, do livro de Hebreus, porque ele é um sacerdócio da linhagem de Melquisedeque, né, simbolicamente falando. Então, isso já estava mostrando a flexibilidade nesse modelo. Né? Então, ele não era. Né? Os apóstolos não eram da descendência de Levítico. Porque se você quer pegar esse ponto de que os sacerdócios do Antigo Testamento eram só homens, então os sacerdócios do Novo Testamento tinham que ser da tribo de Levi. Os sacerdotes da época de Jesus, pouquíssimos eram da tribo de Levi. Basta você ler a história de como aconteceu tudo ali na época de Herodes, aquelas coisas todas. Né? Qualquer um teólogo aí que conhece um pouquinho da história ali do primeiro templo sabe disso. Sabe muito bem disso? Então, a pergunta é, por que é que a Igreja Adventista, depois desse tempo todo de existência, de ter uma líder que tinha carteirinha de pastor, mas não era pastora, por que é que só agora esse tema está batendo a nossa porta? Esse tema está batendo a nossa porta por uma consciência teológica, por uma consagração dos nossos líderes, estão sendo iluminados, vendo que essa verdade, essa teologia adventista, bíblica, ela deve ser também adventista, colocada em prática na nossa igreja, ou estão cedendo às pressões de movimentos feministas, como dizia a revista Firme Fundamento. Está dando para entender aqui o questionamento? Essa preocupação em ordenar as mulheres, seja por ancião ou por pastor, que para mim não faz grande diferença isso aí, é o resgate dessa teologia poderosa da unidade cristã, do sacerdócio de todos os crentes, ou ceder às pressões das virgens de Roma, né, das vestais, batendo a porta da igreja adventista, porque se essa for a verdade, se a igreja está procurando ordenar mulheres para ceder à pressão do movimento feminista, vai acontecer o que essas revistas falaram e o que aconteceu com as igrejas protestantes que cederam ao movimento feminista. E o que aconteceram lá? Primeiro, ordenação de mulheres, depois ordenação de gays. E você está achando que eu estou exagerando? Abra aí, coloca aí no Google. Veja aí quantas igrejas presbiterianas, igrejas batistas. Quando eu estava na Itália falando para vocês, eu acompanhei uma negociação, né, que estava acontecendo da igreja dos valdenses, né, que eles chamam de valdeses lá, os valdenses com a igreja metodista. Eles estavam se fundindo, né? E se fundiram. Quando eles se fundiram, começaram a fazer a ordenação de mulheres, e depois eu vi a primeira cerimônia gay realizada por sacerdotisas da igreja, que agora tanto fazia, era da igreja valdense ou metodista. Né? Está dando para entender, meu povo? Ou está muito complicado? Não há base bíblica no Novo Testamento, segundo a minha leitura, eu não creio que sou tão leigo assim, quase 30 anos de estudo da Bíblia, não sou tão leigo. Não há base bíblica para
impedir a participação feminina no ministério. Não há base bíblica no Novo Testamento. Não há. Não seria o problema. Mas é um problema. Se esse presente, se esse pacote está sendo trazido pelo Espírito Santo, ou se está sendo trazido por movimentos feministas. E quando eu digo movimento feminista, não estou falando de movimentos feministas que reivindicam os direitos das mulheres, de trabalho, de salários iguais. Não é essa face do movimento feminista, mas aquela face marxista de destruição da família. Porque esse pessoal quer destruir a família. E o sacerdócio, historicamente, é uma valorização da família. O sacerdote tinha todos os regulamentos para que o sacerdote pudesse contrair um matrimônio. Né? Isso é aquela santidade do sacerdote, que tinha até da sua testa, né? Santidade ao Senhor, deveria, como diz Pedro, aquela santidade agora é a nossa santidade, o sacerdócio de todos os crentes. Aquilo que um sacerdote era, nós agora devemos ser santos ao Senhor, vivendo pela causa do Senhor, né? Apressando e nos apressando para a volta do Senhor, e por aí vai. Pessoal, para não deixar o negócio muito longo, né? O vídeo muito longo, deu para entender, meu povo? Deu para entender? Quem é que está trazendo esse pacote? Faça essa pergunta aos seus administradores. Quem é que está trazendo este pacote? Ok? Então, um forte abraço. E se você acha que eu estou exagerando, ligue para algum colega seu que é pastor nos Estados Unidos, na Europa, e vocês vão ver que não existe exagero, né? Que essa agenda está batendo na porta e não é o Senhor Jesus batendo lá de Apocalipse capítulo 3, não, viu? É outro ser que está batendo. Infelizmente, estão se abrindo a porta para que o cavalo de Troia, né, possa entrar. Ok? Então, deu para entender em linhas gerais? No Antigo Testamento, não há como falar de ordenação de mulheres, porque isso era do mundo pagão. No Novo Testamento, né, há bases teológicas, sim, mas não houve a prática pelos motivos que nós falamos aqui, a questão da sociedade da época. Hoje, haveria possibilidade? Sim. E agora eu fecho com uma pergunta também que eu fiz para alguns colegas pastores, né? E eu gostaria que vocês fizessem também aos administradores. Passam e-mails, passam mensagem para esse pessoal. Não adianta ficar aí assistindo, não sei quantas pessoas assistiram, quantos administradores assistiram. Faça com que chegue na mão deles. Qual é a pergunta? Ora, a pergunta é a seguinte, meu querido. Se vocês estão querendo ordenar por uma descoberta bíblica, por que estão deixando isso a critério das divisões? Verdades bíblicas ficam a critério de divisões na Igreja Adventista do Sétimo Dia? Das organizações regionais, para aqueles que não conhecem a estrutura? É assim? Quer dizer que vamos deixar também um sábado para que cada divisão decida como guardar o sábado ou não? Os critérios para o batismo vamos deixar para qualquer divisão? De casamento, de recasamento, de disciplina, é assim? Porque eu entendo que teologia bíblica, verdade bíblica, é algo universal. Se essa é uma teologia de ordenação de mulheres, ela tem que ser ou universal ou não é de lugar nenhum. É isso que eu penso baseado nos meus estudos da Palavra de Deus e nas minhas observâncias históricas da Igreja Adventista e também do cristianismo e do judaísmo. Tá certo? Eu fico por aqui. Um forte abraço. Não se esqueça de ajudar o nosso canal aí a sobreviver nesse emaranhado de vídeos, né? E passe isso para que chegue aos administradores. Se você não mandar para ninguém da sua família, mas se mandar pelo menos para o seu presidente, o seu departamental, o seu pastor distrital, eu já fico muito feliz com isso. Tá certo? Então, forte abraço e nos veremos em breve.